Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro Costa passando aqui para a gente dar uma análise em cima da prova do IME 2026. Eu queria começar, da ano passada, em cada questão, a gente bater um pouco um papo sobre essas ideias que apareceram nessa prova, e depois eu dou minha análise geral, assim, do que é que eu achei do nível da prova, cada questão, e se ela estava mais acessível, menos acessível, tá? Primeiramente eu queria pontuar aqui, né, os professores que estiveram comigo na montagem desse comentário. Estava o Judson, estava também o Marcelo Mendes, e estava o Pedro Saboia, o grande Pedro Saboia, que estudou comigo, inclusive, né, na época de Farias Brito, que eu era aluno, né, e os demais foram meus professores, né, como vocês já sabem, já comentei muitas vezes por aqui. Mas vamos lá, vamos começar pela primeira questão. Essa primeira questão eu considero que foi uma das questões que veio no nível mais acessível, né? É uma questão que basicamente você precisava lembrar da fórmula da soma de termos de uma PG infinita e substituir no que ele queria que você calculasse, né? Então, era uma questão até rápida, né? Então, considero essa como uma das questões que entram para o aluno tirar o corte, né? A segunda questão eu já considero uma questão mais difícil, né? Essa questão, inclusive, curiosamente, tem uma questão da nossa apostila que traz essa ideia de você calcular quantas relações tem e tudo mais, só que essa tem algo a mais ainda, né? Tem um fator de combinatória aqui que deixa ela mais difícil, né? Essa ideia de você perceber, né, que cada par desse vai ter três opções, né, quando tem dois números distintos, pode ser o XY, o YX, ou pode não ter esse par nas relações, né? Então, essa mistura, né, de relações, o aluno também tem que lembrar esse conceito, e também essa parte combinatória eu considero que fez com que essa questão fosse uma das questões difíceis, né? Tiveram outras mais difíceis, mas eu classifico essa como difícil, considerando o nível geral da prova, tá? A nossa terceira questão era uma questão, essa eu considero que era fácil também, uma das questões que entraria para o corte. Basicamente o aluno tem que lembrar, assim, o ponto principal mesmo seria o aluno lembrar da ideia do cis e conseguir transformar isso numa relação trigonométrica, né? Fica uma equação trigonométrica simples, né? E o aluno já acha o ângulo. Então, eu não vejo muito mistério nessa questão, tá? Seguindo agora para a questão 4, e aí, curiosamente, a gente ficou revezando aqui uma questão mais fácil, uma questão mais difícil, né? Essa aqui também eu considero uma questão difícil, né? A nossa solução aqui foi ir pelo caminho de mais geometria analítica, que eu considero que ficava até mais seguro para o aluno ele conseguir calcular o que a questão pede, né? Então, a nossa interpretação foi pegar cada uma dessas informações que ele está dando e interpretar de modo no plano cartesiano, né? De modo analítico ali, e achar as coordenadas, e eram dois pontos, então era uma coisa que a gente tinha que tomar cuidado, né? Poderia ser, até porque ele fala na questão que ele quer o modo do argumento, né? Então, pode ser que o aluno acabasse esquecendo, colocar só o argumento sendo π sobre 2 e não considerando o caso que poderia ser menos π sobre 2, né? E ele queria o que tivesse maior módulo ao quadrado, no caso, né? Que deu 260. Essa questão de polinômios, a questão 5, eu considero que também foi uma questão fácil. Eu não acho tão fácil quanto as outras, porque como tem toda essa questão da divisão polinomial, muitas contas a mais em relação às outras, que eram mais diretas, eu considero que pode ser que o aluno acabasse se atrapalhando ali, errasse alguma continha, né? Então, eu considero ela uma média para fácil. Eu acho que, dentre as questões, né, tinha aquelas questões que eu falei que eram mais fáceis, vão ter aquelas questões médias que você vai ter que escolher uma ou outra ali para fazer, para atingir o corte, né? Que é o grande objetivo dessa primeira fase do IME. Beleza? Então, eu considero que essa seria uma daquelas que você, dentre as médias para fácil, teria que escolher para tirar esse corte. A questão 6 eu também acho que se enquadra nesse sentido, né? Eu acho que não é uma questão tão direta assim, é uma questão até, acho que foi uma questão bonita, né? Porque é uma questão de teoria dos números com enunciado simples, mas ao mesmo tempo ela tem a sua dificuldade também, né? Não é uma questão tão direta assim. Então, o aluno tinha que perceber, ele poderia fazer isso, né, no braço mesmo, e por tentativa, e perceber que apenas o item E ele não conseguiria, né? Ele poderia conseguir os outros e nem se preocupar em demonstrar, por exemplo, que o item E não era possível. Mas esse trabalho talvez fosse um pouco mais cansativo, né? Com uma prova que tem que ser rápida, então talvez não fosse um melhor caminho, mas tinha essa possibilidade também. Certo? Então, foi uma questão de teoria dos números, numa abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado, né?
mas nada que também venha a surpreender o aluno, até porque essa ideia de diferença de quadrados é uma ideia que aparece muitas vezes em questões de teoria dos números, né? E que a gente pontua sempre essa questão também desses caras terem essa mesma paridade, que acho que talvez o ponto, a sacada principal da questão, né? Beleza? A questão 7, eu acho que é uma questão que era bem fácil, acho que a mais fácil assim, da prova, até porque o aluno poderia já ir diretamente nessa análise, que eu acho que talvez seja a mais natural, né? Você tem a soma de 3 caras, ele quer saber o valor possível para o produto, eu acho que o mais natural é você testar primeiro os 3 iguais, né? Talvez pelo fato do aluno não conseguir perceber aqui que o item D era esse 39 ao cubo, desse uma certa dificuldade, o aluno ia ficar desconfiado, tipo, será que é isso mesmo? Será que vai ser os 3 iguais? Ele começa a tentar calcular algo em vez de testar possibilidades, né? Tentar, de alguma forma, entender por que alguns valores vão ser possíveis e outros não, enfim. Né? Mas eu considero que era uma questão fácil da prova, né? Tanto é que o nosso comentário acabou ficando, assim, tá em 2 linhas aqui, mas é basicamente uma linha, né? Que a letra também está meio grande. Aí vamos lá, essa questão aqui agora, a questão de sequências, eu considero uma questão média, né? Tipo, é uma questão que envolve bastante essa parte, né? Mais de raciocínio lógico, né? O aluno tinha que perceber o padrão que estava acontecendo ali na sequência e depois fazer um cálculo em cima disso. Acho que é uma questão média, mas dentre aquelas questões que eu falei que eram questões para o aluno escolher dentre as médias para tirar o corte, né? Eu acho que, assim, não tem nada de... Não tem nenhum mistério em cima da questão, né? Acho que o aluno consegue perceber fácil o que está acontecendo de raciocínio lógico ali, e aí vai para a parte de conta mesmo e chegar no resultado que é o que ele quer, né? Bem, essa questão 9 eu considero uma questão média para difícil, né? Eu acho que uma questão de probabilidade que não seja diretamente, simplesmente um princípio multiplicativo ali, né? Direto, assim, no numerador, denominador. Se não fosse direto, normalmente, numa prova que é rápida, traz uma certa insegurança, uma certa dificuldade, né? Ainda mais quando envolve algo de geometria espacial, que tem aquela questão também da visualização 3D do que está acontecendo. Então, eu acho que é uma questão média para difícil, né? Ainda assim, não era uma solução tão extensa, né? O aluno que conseguisse entender bem o que está acontecendo ali, perceber essa ideia aqui das faces, como está comentado aqui, o aluno ia conseguir fazer a questão, tá? Beleza, questão 10 é uma questão que eu considero uma questão mais fácil mesmo, para o corte, até porque ela é basicamente você lembrar das definições de determinante, né, e fazer o algebrismo da questão mesmo, né, calcular tudo e resolver, certo? Então, acho que é uma questão para o aluno colocar naquela cota do corte, beleza? Essa questão 11 acho que também, né, você pode acabar se atrapalhando um pouco nessa parte de conta, né, não é uma conta tão direta como outras que a gente já viu, mas quando você fala de sistema e está falando de um sistema que você quer procurar, né, verificar se esse sistema é impossível, a primeira análise mais natural é que o aluno vai pensar na ideia do determinante, né, e de fato é isso que vai resolver a questão, certo? Então eu considero uma questão média para fácil, digamos assim, né, porque tem também esse certo, né, esse certo volume de cálculo, de conta ali que você pode acabar se atrapalhando, mas nenhuma ideia que fuja muito do habitual que o aluno já está acostumado a ver, né? Essa questão 12, eu acho que é uma questão média, acho que média para difícil, né? Eu acho que ela é um médio mesmo, assim, porque você basicamente tem que lembrar das definições de logaritmo e vai substituindo até você chegar numa expressão, que é essa daqui, né? E aí você vai pensar numa substituição de variável, e aí talvez a dificuldade da questão seja você entender talvez o enunciado, né? Porque ele quer saber no fundo o valor mínimo dessa expressão, só que ele traz isso de um enunciado de modo diferente. Então o aluno tem que perceber, né? Tem que ter essa maturidade, né, de entender o que está acontecendo aqui, o que significa esse A. E no fundo esse A é justamente o valor mínimo da expressão, né? Então depois disso a questão fica basicamente você analisar uma função de segundo grau, né? E aí o aluno já está bem habituado a trabalhar com isso, então eu considero que é uma questão média. A questão 13 é uma questão, assim, normalmente hipérbole, na primeira fase já traz um certo espanto para o aluno, né? Porque o aluno, normalmente, cônica é um assunto já que traz um pouco mais de dificuldade. Aí a questão traz também essa ideia de assíntota, o aluno tem que lembrar o que é uma assíntota, como acha a assíntota.
E além disso, né, tem a parte geométrica da questão, né, que o cara quer que você calcule aqui o raio do incírculo, né, ele quer que calcule o raio. Então, envolve uma série de temas na mesma questão, e eu considero que seja uma questão difícil, né? E principalmente quando ela exige algum conceito que talvez o aluno não lembre, isso já traz um certo bloqueio, né, para alguns dos alunos que não vão lembrar dessas definições. Mas, assim, né, nada que a gente não tenha trabalhado, nada que o aluno não esteja acostumado a ver, né? Talvez só não estivesse esperando já ter esse contato numa primeira fase. E é por isso que nós sempre trabalhamos já focados, né, numa segunda fase. A gente vê as duas coisas juntas porque a gente sabe que tudo pode acontecer já na primeira fase, né? E sempre pode acabar sendo surpreendido, no sentido de ter um assunto que você não esperava, mas um aluno já preparado para essa situação também, né? A questão 14, na minha opinião, foi a questão que eu considero a mais difícil da prova, né? A questão de geometria. A do ano passado, a geometria também veio difícil, só que, primeiro, eu não considero que essa seja no mesmo nível da do ano passado, acho que essa estava mais difícil. E a do ano passado tiveram muitos alunos que particularizaram um certo caso e já foi suficiente para ele conseguir marcar a resposta certa, né? Essa daqui não, essa daqui o aluno realmente tinha que, tinha que observar uma série de informações que vão além da parte de conta, né? Como, por exemplo, perceber que esse O vai ser o ponto médio desse lado que eu chamei aqui de BC. Esse que é ponto médio de GF, acho que é mais natural, né? E aí depois ele ainda tem que pensar como é que ele vai relacionar esses lados, né? Então eu considero que é uma questão bem difícil, né? Para uma primeira fase, uma questão bonita, né? Porque também é elegante você perceber que pelo simples fato dele dar a informação dessa área já é o suficiente para você amarrar esse raio, né? Então acho que foi uma questão bonita, né? Na minha opinião, a mais bonita da prova, tá? E é isso, acho que também a 15, a última aí da parte de matemática, foi uma questão difícil, né? Em comparação, a de espacial do ano passado eu já considero que era uma das mais difíceis, né? Mas essa eu acho que veio até mais difícil que a do ano passado, até porque essa ideia de você calcular ângulo, né? De um ângulo que está fora ali do que é mais perceptível na figura, eu considero que é uma ideia difícil, né? E o aluno não espera de cara já ter esse contato com esse tipo de questão na primeira fase. Então, causa um certo susto, né? Um certo medo. Caraca, será que eu faço? Será que essa eu coloco como as questões que eu vou tentar fazer ali? Ou será que essa eu deixo para o final, se sobrar tempo, né? Então, eu acho que essa questão era uma questão difícil. Mas a solução, né? Tinha uma solução, que foi a solução que eu coloquei no comentário, que era, acho que uma solução bonita, né? Uma solução que simplifica bastante essa questão, né? Mas, obviamente, ter essa sacada numa prova que exige tempo é mais difícil, né? Então, considero que é uma questão, uma das mais desafiadoras da prova, certo? Então, para finalizar o nosso comentário aqui, pontuando agora de modo geral a minha análise, eu considero que essa prova, ela veio com mais questões que eram difíceis mesmo, assim, e por outro lado eu considero que ela veio com mais questões que eram realmente fáceis, para o aluno fazer rápido, né? Então, considerando que a gente está falando de uma prova que o objetivo é você conseguir o corte, eu considero que a prova ela veio em um nível muito bom para o aluno conseguir fazer o corte, né? A gente pontuou aqui, nas minhas contas, 1, 2, 3, com as 5 questões que eu considerei como fáceis, e tiveram aí umas 2 questões que eu coloquei como médias para fácil ainda, né? Então, eu acho que o aluno, ele tinha total condição de conseguir o corte tranquilamente nessa prova. E claro, né, depois ele ia ter que trabalhar com essas questões que eram mais difíceis para conseguir aumentar a nota até para a questão do corte geral, né? Então, essa é a minha análise da prova. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que estejam todos bem, todos aliviados, né? Agora que passou essa tensão da prova. É isso, né? Espero que tenham conseguido também o corte, que é o nosso objetivo aqui. Eu acho que o aluno estava muito bem preparado para essa prova, né? Para o que apareceu aqui na prova, eu acho que o aluno ele teve total condições de tirar uma boa nota. E é isso, né? De modo geral, era isso que eu tinha para pontuar. Agora é descansar um pouco, né? Recarregar as energias, se preparar agora para uma segunda fase e também para a prova do ITA que está chegando, né? É isso, pessoal. Até a próxima e valeu. Tamo junto.